queridos, como nós falamos hoje pela manhã, nossa pregação, tanto de manhã quanto hoje à noite, ela será temática, né? E nós falamos sobre uma certa forma de discipular dos pais com os filhos na parte da manhã, visando o relacionamento familiar. E hoje à noite nós vamos também falar sobre esse aspecto, né? Não necessariamente discipular dos pais em relação aos seus filhos, também vamos tocar nessa questão, mas nós vamos falar mais sobre o relacionamento familiar. E antes de nós começarmos a falar, a desenvolver esse tema, nós precisamos entender que nós somos desafiados todo o tempo na palavra de Deus, na primeira vontade de Deus. Às vezes, nós olhamos para determinados textos da Escritura, olhamos para trás, vimos que não foi bem assim. Não tínhamos aquele conhecimento, fomos falhos. E a nossa postura hoje é olhar para trás, pedir perdão, sem lançar a responsabilidade de ninguém, nós que existam outras pessoas que sejam responsáveis pela nossa ignorância, como a palavra de Deus, e andar para frente. Às vezes nós pensamos assim, esse tema família não é para mim, eu sou viúvo, eu já tive filhos, meus filhos são grandes. É lendo engano. Esse tema não todos não. Mesmo porque, se os irmãos ainda não perceberam, já falou sobre isso. O relacionamento familiar ele vai espelhar, ter uma imagem, será um reflexo, uma imagem do relacionamento de Deus com o mesmo. Relacionamento paterno, Deus se relacionando com seus filhos, os filhos da aliança. Relacionamento conjugal, Cristo se relacionando com a sua igreja se submetendo a Cristo. Questão dos filhos com os pais, relacionamento paterno, Deus, com o homem para com Deus. Então a gente percebe que no relacionamento familiar nós vamos aprender sobre teologia, psicologia, eclesiologia e outros temas teológicos que estão presentes. Como exemplo, como comparação na vida comunitária. Eu vi certa vez uma pessoa pregando e falando, e mostrando várias famílias da Escritura. E aí você vê, assim, quando você se detém e vê alguns aspectos de algumas famílias da Escritura, você fica um pouco aterrorizado. Os problemas e erros que aconteceram na vida familiar de muitos crentes. E isso nos chama a atenção. Por quê? Em primeiro lugar, a gente sabe que tudo foi escrito com o propósito de exortar, nos consolar, nos dar esperança, nos mostrar e nos instruir com relação à verdade. Mas é interessante a gente observar, nesse aspecto, que a Bíblia nos mostra um comportamento humano sem máscaras. Eu já vi várias críticas a respeito do texto bíblico, que não era livro para crianças e tal, porque mostra determinada face do caráter do homem. Mostra o homem como ele é. A Bíblia ela não mascara, vamos dizer assim, os seus heróis, porque assim, o verdadeiro herói da Escritura é Cristo. Nós temos alguns personagens bíblicos que foram homens tementes a Deus, tipos de Cristo, alguns deles, e a gente percebe claramente há pecado na vida desses homens, se percebe o erro que eles cometeram, mas vem eles na graça de Deus, no misericórdia de Deus. Por quê? Porque a Escritura ela apresenta o homem sem máscara, como realmente ele é, apresenta o homem com a necessidade de reformar seus caminhos, os caminhos do Senhor. Ela apresenta as nossas faltas, até mesmo aquelas que nós desconhecemos ou pensamos ser virtude. Nós vemos lá no Salmo 19, o salmista comparando a revelação natural
com uma revelação especial. Lá no verso 11 e 12, ele diz assim: além disso, que é a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falas? A Escritura absolve das que são ocultas, também nas poder da guarda do teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a Bíblia, a Escritura, falando da necessidade que nós temos da palavra mostrar os nossos erros, as nossas faltas. É aquelas que nós não percebemos, aquelas que são ocultas. A Bíblia mostra a inclinação do coração do homem, lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Tá? E com isso, ela nos mostra que nós temos a necessidade de uma transformação constante da nossa vida. E aí, no ponto geral da Escritura, a Bíblia apresenta um homem em completa dependência de Deus, carente de um conhecimento de Deus e de si mesmo, que o leve a glorificar a Deus e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E nessa perspectiva que nós vamos ver alguns exemplos de vida familiar, eu gostaria de começar com um texto que nós falamos hoje de manhã. Abram aí, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Nós vimos que esse texto, ele está se referindo ao esposo. Né? Mas como nós falamos hoje de manhã, isso não é específico, essa verdade não serve somente para eles. Serve para nós pais, homens, serve para nós esposas, mães, serve para os filhos também. Tá? Vivei a vida comum do lar com discernimento. É um princípio, nós estamos vendo um princípio aí, que todos nós que vivemos no ambiente familiar, nos relacionamos com a família, precisamos ter, principalmente aqueles que são cabeça, que são os pais, que têm a responsabilidade de conduzir os seus filhos. Tá? Todos nós precisamos ter esse tipo de comportamento no ambiente familiar, principalmente pais e mães. Nós vimos que essa tradução aí, viver a vida comum do lar, tá? É uma tradução idiomática. Falei isso de manhã. Né? Que literalmente seria habitar com, morar junto. E a ideia de uma associação doméstica. Ou melhor, ela está falando do envolvimento do esposo, do homem, na vida comum do lar, na vida doméstica. E como essa mensagem é para os homens, eles assim, viver a vida comum do lar com discernimento. Mas não necessariamente só os homens, maridos, precisam viver a vida comum do lar com discernimento. Todos nós, esposas, filhos. Tá? E quando a gente percebe o que significa a palavra discernimento, e a minha palavra agora é aos pais, né? É direcionada aos pais. Tá? Discernimento significa, no original grego, um conhecimento mais profundo, perfeito e mais amplo. Também significa a capacidade de avaliar coisas com bom senso e clareza, de compreender situações e separar o certo do errado. Percebam que nós, como pais, e aí voltando a nossa mensagem diretamente para os pais, como nós precisamos ter esse tipo de postura, conhecer profundamente o nosso cônjuge, conhecer profundamente os nossos filhos, tá? Ter a capacidade de avaliar determinados comportamentos e determinadas atitudes, às vezes entendendo, não justificando, mas entendendo e agindo com sabedoria na vida dos nossos filhos ou no trato com as nossas esposas. E a gente vai perceber que para que tenhamos essas coisas, nós precisamos ter um envolvimento familiar. Tá? O envolvimento familiar, o envolvimento, o relacionamento, a profundidade, a amizade entre o casal, entre o pai e os seus filhos,
é essencial para nós termos esse discernimento. Aí você vai ver alguns casais dizendo assim. Às vezes, isso acontece muito, né? Às vezes você olha para a pessoa, ela levantou assim a sobrancelha, e você já sabe o que ela está pensando. Por quê? Pela intimidade, pelo envolvimento. Nesse aspecto, né, que nós falamos hoje de manhã, as mulheres, em geral, as mulheres são mais envolvidas com o fundamento das suas casas e com seus filhos. Entretanto, a gente percebe que hoje as coisas estão mudando. Os homens são, não que isso seja normal, né, mas é o que mais acontecia, está errado. Os homens eram mais alienados do seu lado. Hoje em dia as coisas estão mudando, não somente os homens que estão alienados, erradamente falando. Isso é uma característica errada. Muitas mulheres estão compartilhando desse mesmo comportamento errado que muitos homens. Essa alienação. Aquelas que eram mais dedicadas aos filhos, à família, à casa, e a casa inteira, ao esposo. Hoje, elas estão, muitas vezes, agindo como os homens agem. Como os homens agem. Nesse aspecto negativo, alienadas. Nós falamos hoje, preocupadas muitas vezes com suas carreiras profissionais, ou com a sua beleza e saúde do corpo, ou às vezes por motivos que, mesmo que elas estejam em casa, sem uma atividade profissional regular, elas estão transferindo a responsabilidade e o envolvimento dos filhos para outras pessoas. Essa brincadeira nós escutamos um testemunho, se a gente pode dizer assim, de uma mãe que ficou sabendo que a filha de 14 anos estava namorando pelo Facebook. Não existe envolvimento familiar. Não existe contato familiar. E, infelizmente, essa é uma característica errada de alguns homens que eram alienados da sua família, e hoje nós vemos os dois. Assim. Não é uma característica errada essencialmente do homem, que trabalhava fora, que ficava muito tempo fora de casa, e aí quando chegava em casa, continuava permanecendo assim, distante do seu lado. Hoje as mulheres estão assumindo também, infelizmente, erradamente, esse comportamento errado dos homens. E aí no trato familiar, as coisas acontecem. As brigas, os desentendimentos. E aí a gente percebe claramente que o foco disso tudo é a falta de discernimento dos pais. Que não estão sabendo viver com mais sabedoria na condução e discipulado, agora, diretamente relacionado aos filhos. Eles não estão sabendo levar, não tem esse discernimento. Por quê? Porque falta tempo, falta envolvimento, falta vida comum no lar. E aí, na condução e no discipulado dos seus filhos, eles erram. Nós vemos lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, a grande comissão, Mas precisamos entender que essa grande comissão, ela começa dentro de casa. Nós nos esquecemos que esse chamado a todos os crentes começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Nossos filhos são nossos discípulos. Nossas esposas são nossos discípulos. Nós, como homens, nós, como mulheres, temos como discípulos nossos filhos. E precisamos exercer uma influência na vida deles. Eu gostaria, a partir disso que eu falei, de apresentar 2 exemplos de homens crentes que, pela falta de sensibilidade, de discernimento, de envolvimento emocional e, por vezes, até falta de humildade, contribuíram para a ruína de seus lares e seus filhos. E o primeiro deles é Ló. Quem era Ló? O que a Escritura fala desse homem?
Às vezes nós pensamos que quando uma família não dá certo, né, nós somos assim, né? Então a gente diz assim, os pais não eram crentes, os pais eram irresponsáveis, né? E a gente começa a lançar um monte de terra, né? Enterrando essas pessoas como se elas fossem alguma vez. A gente vai ver isso. E o primeiro exemplo disso é Ló. Abram aí, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 7 a 9. Nós vimos que a família de Ló foi uma família que não deu certo. Quem era o cabeça dessa família? O cabeça dessa família era Ló. Era um homem crente, um homem temente a Deus. Esse é o testemunho que a Escritura dá sobre ele. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7 a 9, a palavra 2 assim. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da aprovação do piedoso e reservar sob castigo do injusto para o dia do juízo. Eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, as palavras que são usadas aqui no texto sagrado a respeito de Jó, ou melhor, de Ló. A palavra de Deus chama ele, em primeiro lugar, de justo. Tá? Justo aqui se refere ao quê? Justo aí é justificado, é um homem justo diante de Deus. Essa expressão é usada por pessoas que são tementes a Deus e lavadas pelo sangue de Cristo. Então esse homem Ló, ele é um homem justo diante de Deus. É lógico que a justiça aqui apresentada não é dele, é de Cristo na vida dele. Ele era um homem justo. E por causa dessa justificação, por causa da sua condição de justo, ele era afligido. Olha a expressão que é usada. Dizia que Ló era afligido pelo procedimento ímpio, libertino daqueles insubordinados. A palavra afligido aqui significa atormentado, angustiado, atolado, que causa destruição. Significa dizer que Ló sofria profundamente ao ver o pecado e as ações daqueles homens ali. É engraçado que eu não vejo hoje isso sentimento entre nós. Me incluo. Às vezes até a gente se aflige com determinadas coisas que estão. Mas muitos crentes não se afligem com essas coisas. Acham essas coisas tão mais. Isso não é assim. Ló não era assim. Ele vivia no meio daqueles homens ímpios e era todo o tempo afligido, incomodado, tão angustiado. Ele sofria por ver o pecado ao seu redor, a maneira como aqueles homens viviam. Mas olha o que o texto da Escritura ainda fala sobre ele. Porque este justo, mais uma vez, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Quer dizer, além de ser caracterizado como justo, além da palavra dizer que ele era atormentado, angustiado, afligido, por causa do comportamento, do procedimento daqueles homens ímpios ali daquela cidade, a palavra de Deus diz que a sua alma justa era atormentada, ou seja, era torturada, sofria desgosto. A cada dia que Jó vivia naquela cidade, ele sofria profundamente em olhar e ver o pecado daqueles homens. Mas a Escritura ainda chama ele de piedoso. Olha o que o texto diz. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ele chama ele de justo, alma justa, afligido, a sua alma era atormentada por causa do pecado daqueles homens, e chama ele aquele homem de piedoso. Significa crente, devoto, santo. Esses sentimentos que Ló tinha demonstravam que ele era um homem temente a Deus. E apesar disso,
Ló fez escolhas erradas. Apesar de ser bom, ele fez escolhas erradas. E a primeira escolha errada dele, a primeira escolha que ele chamou a atenção. Vamos abrir aí Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Essa foi uma escolha que desgraçou toda a sua vida e toda a sua família. Gênesis, capítulo 13, versos 10 a 13. Diz assim: levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como uma terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. A gente conhece a história de Ló, né? O sobrinho de Abraão, ele sai da onde eles moravam e tal, e aí a terra não conseguia sustentá-los, porque eles eram muito ricos. Aí começou a haver briga, discussão, e Abraão disse: olha, escolhe isso aí. Vê para onde você vai. Você pode escolher. Ele deu prioridade, pode escolher. E Ló escolhe o quê? O melhor lugar. E aí nós temos uma lição para nós aí. Tá? Nem sempre o melhor é a melhor opção. Foi isso que aconteceu com Ló. Principalmente quando questões concernentes à piedade e à devoção entram em jogo. Nem sempre o melhor lugar, nem sempre o melhor é a melhor opção. Moisés entendeu isso, pessoas. Abra Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A escolha que Ló fez foi uma escolha que desgraçou toda a sua família. Um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor, um homem que atormentava, sofria pela condição, pelo pecado daqueles homens ali naquela cidade. Mas porque ele escolheu o melhor. Nesse caso, o melhor ali não era a melhor opção. Certa vez eu escutei uma história de um homem bem próximo de nós. Não conheço. Mas conheço seu parente. Que por causa do fechamento de uma empresa, ele precisava escolher outro local de trabalho. E aí surgiram duas propostas de emprego para ele. Uma proposta de trabalho em um lugar onde não havia boas igrejas, mas ele iria ganhar o dobro do que ganhava, um local assim, perto de tudo, com excelentes condições. E um outro lugar, tá? Do outro lado da cidade, um pouco mais afastado, havia também uma oferta de emprego ali. Ele ia ganhar quase a metade que ganhava nesse outro emprego. Tá? Era um pouco longe da cidade, mas um local com boas condições, só que inferior às condições do primeiro emprego. Só que existia uma igreja firme e fiel ali naquele lugar, essa graça de Jesus. Esse homem escolheu ir para a segunda proposta. E por que ele escolheu ir para a segunda proposta? Porque ele percebia que uma boa igreja era
prioridade para a sua família acima de um bom salário. Eu também escutei certa vez que o marido estava passando dificuldades financeiras. Eu não lembro, né? Eu sei que isso é verídico. Não sei se foi uma pregação ou um livro. Tá? Eu sei que isso chegou ao meu conhecimento. O marido estava passando dificuldades financeiras. Surgiu uma proposta de emprego bem lucrativa para a sua esposa. Só que eles estavam orando, pedindo para que Deus confirmasse se realmente ela, como mulher, esposa, deveria se dedicar exclusivamente ao seu lar. E aí ela achou que aquilo vinha do Senhor. Ela abraçou aquele filho. Poderia dar outros exemplos de escolhas, tá? Onde a prática de uma vida piedosa ou coisas concernentes à vida a uma vida piedosa, tocam elas estão envolvidas. Mas eu vou ficar só com essas aí. E vou dizer uma coisa para você. Situações como essa tem duas possibilidades. Né? Primeiro, essas coisas podem ser um teste. Nós estamos sendo testados para ver se nós percebemos, se realmente somos fiéis ao Senhor e se no fundo do nosso coração desejamos fazer a sua vontade. Então essas coisas acontecem como um teste. Ou pode ser uma armadilha do inimigo para nos enganar e nos destruir. A escolha de Ló teve consequências. Ló escolheu o melhor lugar. Mas o melhor lugar não era a melhor opção. E por quê? A sua família foi influenciada pela concupiscência da cidade. E aí nós vamos ver que ele, como cabeça, ele como marido, ele como esposo, ele como pai, ele falhou em algumas áreas de sua vida. Em primeiro lugar, nós podemos ver a sua esposa. Abram aí Gênesis 19, 17, 24 a 27. Gênesis 19, 17. A sua mulher estava com o coração na cidade, provavelmente na riqueza, na opulência daquela cidade, em coisas materiais. Vamos perceber que a mulher de Ló é um símbolo de amor ao mundo na Escritura. Ele falhou em influenciar sua esposa. Gênesis capítulo 19, verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Versos de 24 a 27. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se no estado de sal. A escolha de Ló foi fatal para a sua família. É lógico que o texto bíblico não fala aqui, mas ele deixou de influenciar positivamente a sua esposa. Sua esposa tinha um coração no mundo e ele falhou em algumas áreas, provavelmente com relação a isso. A influência, o pastorado com relação à sua esposa. Mas não somente a sua esposa foi influenciada pelo pensamento ali dos moradores de Sodoma e Gomorra. Suas filhas também foram influenciadas por um comportamento promíscuo daqueles habitantes ali, daquela cidadela. Elas cometem incesto com seu pai e embriagam o seu pai. A gente sabe na Bíblia muito bem que a embriaguez é pecado. Elas induziram o seu pai duplamente ao pecado. Abram aí Gênesis capítulo 19, versos de 30 a 38, eu vou ler os primeiros versos. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna com ele e suas filhas. Então o primogênito disse a mais nova: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha livre conosco.
segundo o costume de toda a terra. Vem, passamos a beber vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que Ló falhou também em influenciar suas filhas. Sodoma e Gomorra parece que foi mais forte na vida dela e na vida da sua esposa do que o pastoreio ou a ação de Ló dentro de casa. E não soube influenciar a sua família. Era um homem crente, um temente a Deus. Mas ele falhou. Seu papel de pai. Isso. Por que continuar naquela cidade? Puxa. A gente não vê o texto bíblico especulando isso. Nós vemos só a narrativa. E aí, dessa narrativa, nós podemos tirar algumas conclusões. Por que continuar naquela cidade? Por que se permitir testemunhar aquelas coisas constantemente? Percebam que as escolhas dele trouxeram resultados amargos para si, para a sua família e para outros. Desse incesto surgem dois povos, Moabe e Amon. E quem foi, ou quem foram os povos característicos de Moabe e Amon? Os Moabitas e os Amonitas foram povos que se levantaram contra o povo de Israel. Eles fizeram oposição ao povo da aliança. Queridos, nós precisamos entender que apesar de sermos crentes e alvos da graça de Deus, como foi Ló, não somos isentos da nossa responsabilidade diante de Deus. Nós iremos colher os frutos das nossas escolhas erradas, até mesmo para nós crentes, como instrumentos de Deus para a nossa salvação. Não existe família perfeita. Não existe família crente. Família de crente é perfeita. Quando eu digo que não existe família perfeita, pais perfeitos, os nossos pais erram conosco. Eles erram. Eles erraram. Eu reconheço isso na minha vida. Vão dar esse testemunho. Meus pais erraram algumas coisas conosco. E nós não somos perfeitos. E na realidade, o que está sobre nós é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando nós nos submetemos à sua palavra. Então nós somos chamados, com o tempo, a reformar as nossas vidas. A ver aquilo que está errado e mudar. E eu tenho certeza que a família dos meus filhos será uma família melhor do que a minha, que a direção que eles vão dar aos seus filhos será melhor do que a minha, do que eu dei na vida deles. Porque eles partiram já de um patamar mais alto do que eu parti. E na família da fé é assim. Nossos filhos deveriam sempre partir de um patamar acima do nosso. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos amando o Senhor, e, consequentemente, inculcando aquilo que nós somos e vivemos nos nossos filhos. Nós não podemos ficar endeusando nossos pais. Eles erraram, cometeram erros. A gente tem que olhar os erros deles e fazer diferente. E nem por isso eles deixam de ser crentes ou pessoas que são alvos da graça de Deus. Pelo contrário, eles foram um instrumento de Deus. Todos são tementes ao Senhor na nossa vida, para nos colocar nos nossos caminhos. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor. Quando nós fazemos escolhas erradas, nós vamos receber as consequências dessas escolhas. Até mesmo o instrumento de Deus para a nossa salvação e santificação.
outra família que eu gostaria de ressaltar no livro é a família de Davi. Quem era Davi? Vamos olhar o chefe dessa família. Né? Quem era Davi? O que o texto da Escritura fala sobre Davi? Abra aí Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13. E não me atrevo a ser comparado a ele. Me comparar a ele. Por mais que, através do relato da vida dele, seja exemplo para eu acertar naquilo que eles acertaram e acertar naquilo que eles erraram. Eu não sou pretensioso de me comparar com um homem como foi Davi. Pecador, né? Tendente ao pecado, mas um homem tendente, um crente. E, infelizmente, nós temos dificuldade de ver os nossos filhos. Olha o que a Escritura diz a respeito de Davi. Atos 13, 22. Tendo tirado a eles, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disso. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A Escritura diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E é interessante porque Davi é um tipo de Cristo. Você vê nas Escrituras, como lá no Salmo 89, 20, um texto falando do reino messiânico, mas ele está falando de Davi, mas ele está se referindo a Cristo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Escritura dá testemunho disso. Abram aí 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. É o momento em que o profeta Samuel vai escolher o futuro rei de Israel. E ele vai à casa de Jessé. O verso 7. Né? Depois nós conhecemos a história. Ele chega na casa de Jessé e Jessé apresenta todos os seus filhos. Né? E aí vem um deles. E verso 6. Ele abre. Sucedeu que entrando eles viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Provavelmente Samuel olhou para aquele homem e viu no seu físico, no seu porte, olhou para ele. Não sei, ele provavelmente deve ter transmitido um senso de segurança, de certeza. Né? Mas o que fica claro aqui é que ele olha para aquele homem: esse é o eleito do Senhor. Olha o que ele diz no texto. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê exterior, porém o Senhor vê o coração. E lá no verso 12, depois de ter passado todos os filhos de Davi, faltou um. Provavelmente aquele que se diz assim: não, esse é muito jovem, é muito pequeno, não dá em nada, não vai dar em nada agora. Né? Mas ninguém, deixa ele lá. Meus filhos são esses aqui. São belos, fortes, guerreiros. Né? Então mandou chamar Davi e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. O Senhor olha o coração. E o coração de quem está olhando aqui? O coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que amava o Senhor profundamente, que temia Deus profundamente. E nós podemos pegar um salmo só dele, Salmo 51. Esse salmo é muito emblemático, é quando ele reconhece o seu pecado. É quando o profeta chega diante dele por causa do seu pecado, o profeta Natan, e chama a sua atenção por causa do seu pecado, e ele se arrepende do seu pecado. E nós vemos aqui no Salmo 51 o relato de um homem que tem o coração profundamente no Senhor, e no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versos de 15 a 17.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te compraste sacrifícios, do contrário, eu pecaria, e não te agrade ao local. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi era esse homem que tinha um coração do Senhor, e você vê isso nas suas palavras. É só você ler os salmos. E não somente o salmo, nós podemos ver na sua vida, na sua história, na narrativa bíblica a respeito de Davi, o temor que ele tinha de Deus, como isso se manifestava exteriormente. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, nós vemos aquele relato quando Saul entra para aliviar o ventre numa caverna, e ali ele estava completamente desprotegido. E os homens de Davi disseram: hoje o Senhor entregou esse homem nas tuas mãos. Esse homem que te persegue injustamente, esse homem que quer a tua morte. E olha o que Davi diz, nos versos 6 e 7. E disse aos homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna, prosseguindo. A atitude dele é a atitude de um homem que teme ao Senhor, um homem que estava sendo perseguido, um homem que sabia que o trono de Israel lhe pertencia porque ele foi ungido, um homem que estava limpo e justo diante de toda aquela perseguição, de toda aquela opressão que Saul fazia dele, de todas as mentiras que Saul levanta contra ele. Ele tem agora nas mãos a oportunidade de liquidar, acabar com isso e estabelecer o seu reino. Mas ele entende aquele homem é um ungido de Deus. E como ungido de Deus, é o Senhor que tirará da vida. Isso demonstrava o temor que ele tinha de Deus. Mas não somente nesse momento, um momento também muito pontual na vida de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, versos de 5 a 14. Quando Davi está fugindo de Saul, ou melhor, de Absalão, e no texto bíblico é usada uma expressão, como o conselheiro de Davi, dentro do palácio, juntamente com Uzai ali, aconselhando Absalão para agir militarmente naquela situação. Ele diz assim: olha, seu pai, você conhece seu pai, ele provavelmente agora está com uma ursa roubada seus filhotes. Ele estava sendo expulso de Israel. Ele e os seus generais ali, que foi um momento muito emblemático. Ele, embora triste, que estava sendo expulso pelo seu próprio filho. O seu próprio filho o expulsou e o envergonhou diante de toda a cidade. E naquele momento, um homem se levanta da família de Saul, chamado Simei, e começa a lançar pedra e amaldiçoar Davi. E ao invés de ser essa ursa roubada dos filhotes, como disse o conselheiro de Davi, ele sai de cabeça baixa, entendendo que era disciplina do Senhor a sua vida. E ele diz: deixa esse homem. Pode ser que o Senhor tenha lugar de fazer isso. E ele se submete àquela situação vergonhosa, entendendo o diante da mão do Senhor para humilhar e colocá-lo no seu lugar. Esse é o líder da família que nós vamos apresentar. Um homem temente a Deus. Um homem que amava o Senhor. E mesmo sendo um homem temente a Deus, ele poderia ter evitado um grande mal dentro de sua casa. Mas, por causa da falta de discernimento, do envolvimento, falta de sensibilidade, ele permite que a destruição chegue no meio da sua família.
Abram aí, 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, que fala sobre o incesto de Amnon. Davi não vê o que está acontecendo com o seu filho. Ele não vê o que está acontecendo debaixo da sua casa. Seu filho está enamorado de sua irmã e ele não percebe isso. Olha o que o texto da Escritura diz. 2 Samuel 13, versos de 1 a 4. Nós vamos ver o verso capítulo 13 e o capítulo 14. Conta essa história. Um pedaço do capítulo 14. Os primeiros 4 versos. Tinha Absalão, filho de Davi, uma famosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Ele disse: por que tanto emagrece dia a dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então ele disse a Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Como é que Amnon está sofrendo por causa de amor e Davi não percebe? Mas o seu amigo Jonadab percebe. Pela falta de percepção do que estava acontecendo dentro da sua casa, ele, de certa forma, agrava a situação. Isso é emblemático. A falta de percepção, muitas vezes, de determinadas coisas que estão acontecendo na nossa casa, nós não percebemos. Às vezes, a insatisfação das nossas esposas, a tristeza constante dela, a tristeza dos nossos filhos, essa falta de percepção, muitas vezes, vai agravar determinadas situações. E nós, como homens, como líderes dos nossos lares, nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Essa sensibilidade, esse discernimento. Porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Ele agrava a situação. Versos 6 e 7 do capítulo 13. Olha o que ele diz. Disse Jonadab, verso 5: deita-te na tua cama e finge doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar de sua casa: vai à casa de Amnon, meu irmão, e faze comida. Davi foi envolvido numa estratégia. Não percebeu o que estava acontecendo. De certa forma, ele agradou a situação da sua família. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós sabemos. Né? Amnon pegou sua irmã, forçou, né? E depois disso a expulsou como se fosse uma prostituta. Ele agiu errado, porque ele poderia ter se casado com ela, legitimamente. Era só ele pedir ao pai, e o pai concederia. Né? E, num segundo momento, depois que ele saciou o seu prazer, ele a manda embora como se fosse uma prostituta. Ele fez uma abominação no meio do povo de Deus. E parece que Davi toma consciência de tudo, mas não faz nada, ele não toma nenhuma atitude diante do caso, ele se omite. Pelo menos é o que o texto bíblico diz. Verso 21. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi ficou revoltado. Verso 22 e 23. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter esforçado a Tamar, sua irmã, passado 2 anos. Essa expressão aí é significativa, né? Davi se ira
e passa 2 anos. Ele não faz nada. Ele não toma nenhuma atitude. Não houve punição para Amnon. Tamar não foi consolada. Ele também não aplacou a ira de Absalão. Percebam que pela falta de percepção, de sensibilidade, aquele homem, temente o Senhor, trouxe destruição à sua família. Ele deveria estar atento às coisas que estavam acontecendo, ele deveria ter agido. Mas ele não agiu. E aí nós temos mais um ensinamento aí claro. Nós não podemos nos omitir diante dos erros dos nossos filhos. Tenham eles a idade que tenham. Por quê? Porque nós poderemos estar contribuindo para coisas piores. Problemas não tratados sempre trazem mais problemas. E mais uma vez, Davi não desconfiou da atitude do seu filho. Agora, Absalão estava revoltado. Absalão está virado. Não percebe isso na vida do seu filho? Onde Davi estava? Que não estava vendo, não estava percebendo. Será que ele se tornou completamente insensível ou foi falta de humildade da parte dele como rei? Não sei, o texto bíblico não diz. Mas uma coisa eu sei. Ele deixou de agir. E a sua insensibilidade e falta de discernimento gerou mais destruição que o seio da sua família. Agora, com a morte do seu filho. Versos de 25 a 27. O rei, porém, disse a Absalão, verso 24, foi ter Absalão com o rei e disse, eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. Isso depois de 2 anos. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não sejamos pesados. Estou com ele, Absalão. Porém, ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco a Amnon, meu irmão. Parece que Davi teve um livezinho de discernimento aí, né? Mas ficou por aí. Porém, o rei disse, para que iria ele contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e todos os filhos do rei. Queridos, as consequências da nossa falta de sensibilidade no lar, da falta de conhecermos os nossos filhos, nos envolvermos na vida comum do lar, de nos envolvermos com os problemas dos nossos filhos, das nossas esposas, que são problemas nossos também, tá? E de tomarmos certas decisões por essa falta de sensibilidade, ela pode nos levar a lamentar muito depois. E depois de muito tempo, muitas vezes. Como foi o caso de Davi, aqui, nos capítulos versos 37 a 39. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gedum. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu indo para Gedum, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. As consequências da falta de sensibilidade que ele teve no seu lar, sua filha foi violentada, seu filho estava enamorado dela, tá? Absalão com raiva, com ódio no seu coração, e ele não percebeu nada disso, ele não viu isso. Ele não via o sentimento, a angústia de Amnon pelo desejo da sua irmã. Ele não via e não sabia que Absalão amava sua irmã e que a partir dali poderia surgir alguma coisa diferente. Como aconteceu? Ele vingar a honra dela. Davi deveria ter percebido o que estava acontecendo debaixo do seu pé. Ele deveria ter conhecido, ou melhor, conhecer seus filhos para poder pastoreá-los. Queridos, esses homens erraram. Eu podia dar exemplos de muitos outros que cometeram erros. É interessante, nós vamos ver na Escritura mais acertos do que os erros. Nós devemos chamar mais a nossa atenção.
Né? Eu poderia também dar exemplo de famílias que acessaram. Um exemplo, Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Poderia dar o exemplo da família de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens chegaram ali na Babilônia com em torno dos 15, 16 anos de idade. E a atitude deles diante do rei foi uma atitude de temor a Deus. Onde eles aprenderam isso? Dentro das suas famílias. Eu poderia dar o exemplo de Timóteo. O apóstolo Paulo reconhece que ele sabia as Sagradas Letras desde a infância, porque foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó, porque o seu pai era um homem grego, era um homem descrente. Eu poderia dar o exemplo de Moisés, Arão e Joquebede. Por que Moisés chega numa idade adulta e abandona o cargo? O filho da filha de Faraó, ele poderia ter sido Faraó. De um senhor e passa a ser escravo. Todos esses mostraram a disposição dos seus pais. Ou melhor, dos seus pais. Muitos pais anônimos. Eu poderia dar um exemplo também dos filhos de Corá. Lá no Salmo 44. Abram aí o Salmo 44. Olha o que diz. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos afastaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos, e aos pais deste largueza, pois não foi com sua espada que construiu a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço, e o fulgor do teu rosto. Porque te agradaste deles, tu és o meu rei, ó Deus. Ordena vitória a Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome escalcamos os pés que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem na minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cumpriste vergonha que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha e já não saíste com o nosso exército. Tu nos fazes bater em retirada à vista de nossos inimigos. E os que nos odeiam nos tomam por desesposo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um lado o teu povo e nada lutas com o teu preço. Tu nos fazes a prova dos nossos vizinhos, escárnio e Maria aos que nos odeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvos de meneios de cabeça dos povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos de que afronta e blasfema, a vista do inimigo vingador. Tudo isto nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos seus caminhos. Percebam que esse homem, ele demonstra a disposição e a fé do seu pai, como aquele jovem lá em Deuteronômio, capítulo 6, que diz assim: Pai, o que é isso que o nosso Deus está nos dizendo nos seus mandamentos e nas suas ordenanças? Explica, Pai. Nosso Deus. O que nós estamos vendo aqui é um homem que aprendeu, dentro da sua casa, com seus pais, a amar o Senhor. E a entender a providência divina, a instrução de Deus e a disciplina. Que em meio a essa disciplina, ele sabe que precisa permanecer fiel ao Senhor. Queridos, esses relatos aqui na Escritura, eles estão à nossa disposição para que nós aprendamos. E não tenhamos que pegar os mesmos caminhos errados
os nossos irmãos da fé. Acertando onde irmãos mais piedosos e mais crentes do que nós não acertaram. É para isso que a palavra de Deus está aqui nos mostrando essas coisas. E para também nós seguirmos o bom exemplo de outros irmãos que, pela graça de Deus, conduziram seus lares conforme a vontade e a graça do Senhor. É por isso, queridos, que nós somos chamados a instruir, a exortar, a admoestar e a amar nossos filhos. Porque nós somos guardiães de Deus. É isso. Você, pai, você, mãe, é guardião do seu filho. Você está velando pela sua alma. Se nós entendermos que nós, como pais, somos chamados a pastorear a vida da nossa família, se nós olharmos para a Escritura, nós vamos perceber que todas as ordenanças e todos os mandamentos são dados aos pais para incutir isso nos filhos. Não somente a fé, mas a religião e todas as coisas que estão relacionadas a isso. Nós vamos começar a ver a palavra de Deus de forma completamente diferente. Não é a igreja que tem essa responsabilidade. É você. A aliança que Deus fez, ela fez com você e com a sua família. E nós somos a igreja. Abram aí Hebreus capítulo 13, verso 17. Por mais que esse texto esteja falando dos líderes espirituais da igreja, dos pastores, dos presbíteros, você acha que esse texto também não está tocando no mesmo princípio aos pais? Olha o que ele diz: obedecer aos nossos guias e ser submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Esse texto aqui está debaixo do princípio do mandamento que diz honrar pai e mãe. Por quê? Porque os nossos guias são como pais. Percebam como essas coisas estão ligadas. Por quê? Porque o fundamento, o princípio é a vida familiar, a autoridade paterna, a autoridade materna, a autoridade dos pais. É base e fundamento para toda a autoridade da sociedade e principalmente a autoridade de Deus na vida da igreja e dos seus membros. Eles são guias que estão velando pelas almas. Olha o que o verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Às vezes a gente olha para esse texto e atribui esse texto corretamente aos homens da galeria da fé, aos pastores, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Mas precisamos incluir também os pais, porque eles também entram nessa categoria. Eles são guias, eles são pastores. Nós abrimos o Hebreus capítulo 1. Logo nos primeiros versos. Olha o que a palavra dele diz, verso 1. Havendo Deus ampliado a palavra muitas vezes e de muitas maneiras, os pais dos profetas. A responsabilidade que nós temos, como cabeça de família, em guiar nossos filhos no caminho do Senhor. Da mesma forma que Cristo é pastor da sua igreja, você, pai, mãe, pastoreia seus filhos. Você é pastor de Deus. Você é responsável. Você é filho. Então faça o melhor. O Diogo diz: faça tudo o que estiver ao seu alcance. Como se a salvação dos seus filhos dependesse de você. Saber que vocês são instrumentos na mão do Senhor. Porque ele diz que a autoridade me foi dada do Senhor. Com isso ele está dizendo assim: vocês podem fazer discípulos. Vocês têm esse poder. Por quê? Porque eu venci.
que a igreja possa avançar, para que vocês possam pastorear outros e ser a imagem de Cristo, não somente na vida da igreja, principalmente na vida da sua família. Sabe qual é o objetivo dessa pregação? O objetivo de nós trazermos esses relatos, em primeira instrução para nós. Mas em segundo lugar, nós tirarmos aquela ideia errada, tá? De acharmos que o homem crente tem o Senhor. Ele vai ter uma família excelente, ótima, primorosa. É assim que tem que ser. Não pode ser diferente. Vejam lá as indicações para os presbíteros da igreja, que são exemplo, mas não é só para o presbítero, para todo mundo. Os presbíteros, eles devem ser assim. Mas para nós entendermos que se nós não fizermos, não colocarmos em prática a palavra de Deus, nós não pedimos sabedoria, nós não pedimos discernimento, sensibilidade, nós nos demos aos pés do Senhor. Tá? O seu amor a Deus, o seu temor a Deus, nesse momento, vai fazer muita diferença. Porque a insensibilidade, a falta de discernimento, temos uma falha nossa nesse tempo. Nós somos falhos. Nós precisamos olhar isso. Nós precisamos ver que o instrumento que Deus está usando, a expressão do apóstolo Paulo, vaso de barro. Ele já foi lá na casa de Dom Pedro II, lá na Petrópolis, né? Existiam vasos que eram somente para as pessoas fazerem suas necessidades ou para cuspir. A ideia do apóstolo Paulo é essa aí. Ele fala, vasos de barro. Vasos de segunda utilidade. Mas que tem um tesouro dentro de si. Que é Deus. Que é a sua. Nós somos assim. Não acho que tudo que você faça certo porque você teme ao Senhor, porque você é temente a Deus. Não acho que todas as suas ações, por mais que sejam boas, sejam corretas, não acho que se você não olhar aquilo ali, deixar aquilo passar, aquilo vai sumir, vai desaparecer, as coisas vão se consertar. Não é assim. Não é assim. Tá? Nós precisamos entender isso, tá? E perceber a necessidade que nós temos de constantemente conformar as nossas vidas ao padrão da palavra de Deus e imprimir isso na vida dos nossos filhos dentro da nossa família. Porque assim nós estaremos subestimando Deus, que diz que o coração do homem é enganoso, corrupto. Às vezes você vê o pastor pregando, como eu, a respeito disso. Você vê a minha família, e até nesse momento ela deu certo. E aí você olha assim, que homem competente. Que homem, que criou os filhos a mim, e tal, uma esposa temente a Deus, e aquela coisa toda. É a graça de Deus. Às vezes eu olho para dentro de mim e percebo que uma atitudezinha errada em mim, uma escolha errada, pode destruir tudo aquilo que Deus construiu para mim. A minha vida e a vida da minha vida. E não me sinto de forma alguma, e aqueles que me conhecem sabem que eu falo verdade. Não me sinto dessa coisa toda. Meus filhos sabem disso. Minha esposa sabe disso. Porque eu conheço Deus. E eu vou dizer para vocês. Eu às vezes até tenho vergonha de ser exemplo. Mas sou. E se sou exemplo, eu tenho a graça de Deus. Às vezes eu vejo o irmão orando. Senhor, sustenta a vida do pastor. Como precisa dessas orações? Como todos nós precisamos dessas orações? Não existem heróis.
Não existem grandes homens. Não existem grandes líderes nem conflitos. Existe só um que é grande líder. Que mais que é bom? É o nosso irmão. Todos nós estamos dependendo dessa graça. Se nós acertamos em algumas áreas, que aparecem mais, né? Não atribua isso ao mundo. Não atribua isso a uma determinada pessoa. Atribua a graça entre nós. Da mesma forma que nós nos movemos e existimos em Deus, tá? A nossa vida física depende da constante ação de Deus para que permaneçamos em sua providência, diz, né? Para que permaneçamos vivos. Da mesma forma, a nossa vida espiritual depende deles exclusivamente da sua ação. Mas sejamos chamados a viver uma vida de santidade, a desenvolver essa santidade. Temos a responsabilidade, quando nós falhamos, somos nós que falhamos. Nós precisamos entender que é a graça de Deus que nos presta ao Deus que é poderoso para nos livrar de todas isso. E nos apresentar a ressurreição diante do Senhor. A Ele, toda a honra, toda a glória. Que o Senhor esteja nos capacitando como famílias para ver você. Sabendo que somos carentes, mas uns se mostram mais competentes do que outros em determinada idade. Nós somos uma família. Nós somos um elo de uma grande corrente, ou melhor, nós somos membros do povo. Que é Cristo. Jamais vamos poder esquecer isso. Não existem heróis. Existe Cristo na vida da sua igreja. E esse Cristo, de forma alguma, vai minimizar as nossas responsabilidades, mas usando para o nosso poder e para a nossa salvação. Nós seremos disciplinados, nós colheremos as consequências como Davi colheu. E como o filho de Corá entendia que nessas circunstâncias, tá, o Senhor não deixa de ser Deus, não deixa de aplicar a sua graça, a sua misericórdia, a sua mão para conosco. Nós pecamos, nos desviamos dos seus caminhos. E a mão do Senhor vem para que voltemos para o caminho de Deus. Que Deus possa abençoar a nossa vida, as nossas famílias, a família da fé. Vamos orar.